Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, agradecidos por mais um dia, Senhor, que Tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, obrigado, meu Senhor, pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos ajudadores, intercessores, Pai. Guarda, Senhor, os Teus servos, Pai, todos os que estão conosco, os nossos alunos, ex-alunos, toma em tuas santas mãos, meu Senhor, a vida da igreja. Querido Senhor, guarda as criancinhas, a juventude, as famílias, os teus servos idosos, os ministros do Evangelho, toma em tuas santas mãos, Pai, aqueles que te servem, ó Deus, na instrução da tua igreja, os professores de escolas bíblicas, teológicas, os professores de escolas dominicais. Ó Senhor, abençoa e guarda os meus irmãos. Manifesta o teu grande poder, Senhor, na vida da igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Esta é a edição 1162, ano 22. O nosso desejo, meus amados irmãos, desde que iniciamos o nosso trabalho em 1988, o nosso sentimento é de responsabilidade, de contribuição, um desejo profundo de ajudar, principalmente quem está começando. Muito embora, como temos a felicidade de sermos fiéis à palavra do Senhor e trazermos sempre temas que você pode conferir na palavra do nosso Deus, sabemos que pessoas com qualquer idade e experiência e em qualquer nível de formação, quem tem curso superior, quem já fez teologia, quem não fez, todos terão um benefício acompanhando o nosso trabalho pelo tipo de material que nós utilizamos. Usamos a palavra de Deus na sua pureza, muito embora eu não tenha tanta profundidade para ir realmente como os grandes líderes, os grandes mestres da palavra, mesmo assim, o que apresentamos é para a edificação. Que Deus possa abençoar vocês, que Deus possa abençoar os nossos irmãos, nossos ouvintes e os que venham a ter contato com as nossas publicações. Já temos cerca de 3.000 vídeos postados nas redes sociais, maior parte deles no YouTube, e sabemos que tudo isto tem um valor extraordinário, porque tem esta particularidade, fundamentação bíblica. Hoje, meus amados, o nosso tema hoje é perturbados e afligidos. O tema não é bom não, mas vai tratar de um tempo terrível. O texto bíblico, 1 Reis, capítulo 18. Israel, numa seca cruel, mais de 3 anos de seca, muita aflição, muita necessidade, morte de pessoas, morte de animais, tudo por causa da ignorância espiritual, da idolatria do povo, por causa da desobediência. O profeta Elias enfrentou aquela geração de perversos e corruptos, incluindo o casal real, o Acabe, que era um israelita sem futuro, e a Jezabel, uma pagã de outro reino que havia casado, como sempre aconteceu nas monarquias no passado e no presente, de haver casamentos com monarcas de outros reinos, e havia uma mescla de interesses, de decisões, de aventuras e também uma espécie de preservação de poderes, de comando, de domínio
até domínio internacional. Então, o profeta de Deus confrontou aquele casal perverso e hoje nós vamos ver que ele se apresenta, depois de mais de 3 anos, ele se apresenta ao Acabe e tem um confronto mesmo. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículos de 1 a 18. Sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E Elias foi apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu em cavernas e sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não percamos todos os animais. E dividiram a terra entre si para a percorrerem. Acabe foi por uma parte, por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro caminho. Estando, pois, Obadias a caminho, eis que Elias o encontrou, e Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu, meu senhor Elias? E ele disse: Sou eu. Vai e diz a teu senhor: Eis que Elias está aqui. Porém, ele disse: Em que pequei para que me entregues o teu servo na mão de Acabe para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino onde o meu Senhor não tenha mandado em busca de ti, dizendo eles: Não está aqui. Então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. Agora dizes tu: Vai e diz a teu senhor: Eis que Elias está aqui. Poderia ser que, me apartando de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, e não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém, o teu servo sou eu, e temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não dissera meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, em cavernas, e os sustentei com pão e água? Agora dizes tu: Vai e diz a teu senhor: Eis que Elias está aqui, e ele me mataria. Então disse Elias: Vive o Senhor Deus dos exércitos, em cuja presença estou, que deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, ele anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. Sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse: És tu o perturbador de Israel? Então disse Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baal. Louvado seja o nosso Deus pela leitura em sua santa palavra. Querido Senhor, lemos a tua palavra e pedimos, Pai, a tua direção e proteção, a tua unção. Fala conosco, abençoa os meus irmãos, ajuda cada um
Dá entendimento, Senhor, da palavra santa e do teu amor profundo. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, nós sabemos que o mundo todo tem suas muitas diferenças. O paganismo é uma cultura. O paganismo é uma cultura. À medida que o homem se extraviou, se perdeu, à medida que o homem perdeu o interesse e a compreensão das coisas de Deus, ele passou a viver a cultura da corrupção, a cultura da mentira, a cultura do pecado. E o homem criou uma forma de fé para se divertir. Eu lembro-me da minha própria infância. Portanto, há cerca de 60 anos, o meu ambiente era assim. Minha família é uma família social, um pessoal bastante comunicativo, participavam da religião e tudo mais. E ali as pessoas se envolviam, meninas importantes, moças de boa família, moças bem preparadas, filhas de fazendeiros, pedindo esmola para a santa, pedindo esmola para a padroeira. Então, a paróquia organizava aquilo e aquelas meninas, algumas da nossa família, de comércio em comércio, pedindo esmola para fazer o grande leilão, a grande festa. E era festa grande mesmo. Era um leilão com a participação de pessoas do sítio e da cidade, e muito movimento, muito dinheiro, muita bebida. Claro que tinha a parte religiosa, portanto, as missas, tinham o leilão, tinha as bebedeiras e tinha as chamadas festas dançantes. No salão paroquial, em outros lugares, tinha festas dançantes, com muitos bailes. A religião sempre teve alguma importância para o povo, também por causa da diversão. Aquelas mulheres, aquelas moças, aqueles rapazes trabalhavam arduamente. A paróquia era bastante movimentada e ficava com muito dinheiro. Havia muito dinheiro. Foi assim que a igreja enricou. Na verdade, além de muitas tramas, ela tinha esta fonte de renda da atividade do público. Em Israel não era diferente, principalmente quando havia reis perversos que desviavam o povo da lei de Moisés. Estas atividades eram incrementadas e a própria Jezabel chegou a convocar jejum e tudo mais para enganar o povo, para ter a dominação, para dominar mesmo. E devido ao pecado, à corrupção, à perversidade, eles matavam brincando. Matavam brincando. A própria Jezabel convocava jejuns e quando ela prometeu ao marido de eliminar, de matar realmente o Nabote, aquele homem que não queria vender a propriedade, ela tramou com um jejum. Ela fez uma festa religiosa que era para denunciar aquele homem publicamente e levá-lo à execução. De fato aconteceu, executaram o Nabote e ela foi amaldiçoada por aquele ato. O Elias foi uma das pessoas que amaldiçoou a Jezabel, o marido, e se cumpriu perfeitamente a maldição prevista e predita. O
profeta de Deus, reprovou o Acabe, reprovou a Jezabel, porque eles eram reprováveis. Agora, o profeta de Deus decretou a seca, decretou a ausência de chuva. Foi profeta de Deus falando pelo poder de Deus. Hoje tem um monte de religiosos, alguns se dizem profeta e não proferem nada, não tem poder nenhum, não serve para nada, só para iludir. Mas os profetas de Deus tinham poder. Os apóstolos de Jesus Cristo tinham poder. O apóstolo Paulo, determinado dia, amaldiçoou um sujeito lá e disse: você vai ficar cego por algum tempo. E o sujeito ficou cego mesmo. Um desespero. Porque os profetas de Deus tinham a autoridade de Deus, poder de Deus. Diferente do religioso sem futuro de hoje, que leva as pessoas no bico, vai enganando aqui, tramando acolá e tal, e não sai nada. Resultado, meus amados, o Elias tinha reprovado eles. O casal era perverso e ela matou muitos dos profetas do Senhor. Agora, o Elias decretou aquele sofrimento por causa da rebelião deles e se ausentou. E eles ficaram buscando o Elias, mas não era para pedir conselho e nem para comunicar alguma coisa, não era para matar mesmo. Eles queriam matar também o Elias. O Obadias, este homem que aparece aqui como um servo do rei, este homem é extremamente importante nas Escrituras. Ele era servo do palácio, ele era mordomo do Acabe e da Jezabel, portanto, estava a serviço de um casal perverso e não abalou a sua fé. Pelo contrário, ele tinha mantido a fé e uma disposição extraordinária de se sacrificar. Imagina, num período de seca, uma grande escassez, muita provação, e ele manter 100 pessoas escondidas. Ele escondeu para livrar, para poupá-los da morte. 100 profetas de Deus, 100 homens. Ele escondeu esses homens da fúria de Acabe e Jezabel e manteve estes homens. Ele criou uma forma de levar alimento para esses homens, mandar alimento. Tinha pessoas ao seu serviço. Era grande risco que ele corria, mas ele fez isto. E num determinado dia, no dia deste acontecimento descrito no capítulo 18, o Acabe disse: olha, Obadias, nós vamos sair, nós vamos percorrer o leito dos rios, procurar nos riachos, nos leitos de rio, onde tenha sobrado alguma umidade, onde tenha algum pasto, alguma coisa, para a gente alimentar os cavalos e as mulas, para não perder todos os animais, porque já tinham morrido muito dos animais. Então saíram, eles conheciam muito bem a terra, e o rei diz: você vai por aqui, que eu vou por aqui, e tal. E ele encontra com o Elias. O Obadias encontra com o Elias, reconhece, se prostra, e o Elias diz para ele: vai procurar o teu senhor e diga a ele que eu estou aqui. Aí ele se aflige. Ele se perturbou, ele se afligiu. A nação estava perturbada e aflita por causa da seca. E agora o Obadias fica perturbado e aflito por causa do momento. Realmente, se ele vai anunciar o Acabe: olha, o Elias está ali em determinado lugar, e o Acabe viesse com ele e não encontrasse o Elias,
ele podia morrer. Então, o Elias diz: você vai chamar o teu servo, o teu chefe, vai falar com ele que eu estou aqui. Ele diz: não faça isso comigo. Eu temo ao Senhor, eu sou servo de Deus, eu temo ao Senhor desde a minha mocidade. Não disseram para o Senhor, não te falaram o que eu fiz, quando Jezabel estava matando os profetas de Deus, eu escondi 100 homens, 50 numa caverna, 50 noutra região, noutra caverna, e mantive essas pessoas alimentadas da despensa real. Aí eu vou atrás do homem lá, do rei, digo para ele que o Senhor está aqui e o Espírito do Senhor leva você para algum lugar que eu não sei onde e ele vai me matar. E o profeta deu a palavra de honra: vai, diz a ele que eu estou aqui, que vive o Senhor, que eu vou me apresentar a ele hoje. Aí Obadias criou coragem, se renovou. Homens de Deus de fato tinha seriedade, tinha verdade, falava com sabedoria, eram pessoas que se faziam acreditar. E Obadias falou com Acabe: olha, Elias está ali, em determinado lugar. E o Acabe, quando chega, já vai logo ofendendo: tu é o perturbador de Israel? Ele disse: eu não. Israel não está sofrendo nada por minha causa, está sofrendo por causa de vocês. É tu e a casa do teu pai, pela rebelião, pela idolatria, pela feitiçaria, pelo pecado, pela crueldade, pela maldade, pelo abandono da fé. Porque o Acabe, a Bíblia não descreve, mas geralmente, no princípio da vida, o sujeito daquele, ele devia ter algum conhecimento de Deus, alguma coisa, mas casou-se com uma perversa que era serva de Baal, ele adota a religião da mulher e se torna um inimigo de Deus. Então o Elias reprovou textualmente, na presença dele, eu disse na cara dele: quem perturba Israel é tu. Quem perturba Israel é você como rei, é a tua mulher como a rainha, é a casa de teu pai, ou seja, todo o sistema monárquico, político da casa do teu pai, que tem feito mal a esta nação. Meus queridos irmãos, nós, em qualquer época da nossa vida, em qualquer momento da nossa história, nós precisamos ter posicionamentos firmes quando somos confrontados com os mentirosos, com os perversos, com os idólatras e feiticeiros, com os inimigos de Deus e da sua palavra. Nós não podemos suavizar a mensagem de Deus para agradar quem quer que seja. A mensagem de Deus é a verdade absoluta. Quem não aceitar, quem não se render, quem não se dispor a se humilhar e receber a palavra de Deus, tudo bem, Deus não força, mas é necessário que haja, assim, clareza na nossa decisão de servir o Senhor, de amar o Senhor, de expor a sua verdade santa com fidelidade. A casa de Acabe era um desastre, e é por isso que o nosso Deus amaldiçoou eles, o Acabe e a Jezabel. O Senhor Deus deu um sinal de castigo. Os cães comeriam a carne da Jezabel e lamberiam o sangue do rei. E aconteceu isto, porque Deus não falha, a palavra não falha. A Jezabel morreu ali mesmo no palácio, foi jogada de cima para baixo, e os cães vadios, cães de rua, os cães famintos comeram o corpo dela, comeram a carne dela. Agora, o marido morreu na batalha, morreu longe,
O marido morreu longe, morreu lá na região que está em conflito hoje, na região do Golã, em Israel. Ele morreu naquela área do Golã. Foi ferido ali, morreu no carro. Levaram o carro dele para lavar, para tirar o sangue dele num córrego lá vizinho à vinha do Nabote. E à medida que foram lavar o sangue do rei, os cachorros foram lamber o sangue dele. O cadáver não estava lá, o corpo não foi levado para lá. Ele não morreu na vinha do Nabote, mas foram lavar o carro ensanguentado ali para se cumprir a palavra de Deus, porque ele era o perturbador de Israel e foi castigado por ser infiel, por ser perverso. Então, o profeta de Deus tinha a palavra. És tu? Pergunta do rei. És tu, perturbador de Israel? Ele disse, eu não. O perturbador de Israel é tu, é você e a casa de teu pai com sua perversidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós tenhamos prudência, sabedoria e tenhamos, de fato, a graça para viver e nunca perturbar a igreja. Hoje está cheio de perturbador na igreja. Aprende o que não presta lá fora e traz para a igreja. O tal de louvor imundo, cerimônia imunda, todo tipo de ritual imundo, estão copiando das seitas nocivas e trazendo para dentro da igreja. A própria Assembleia de Deus está descaracterizada e não é o Satanás, não. São crentes infiéis, ministros infiéis, pastores egoístas e perversos e os seus familiares, que estão fazendo mal à igreja e estão criando problemas e perturbações. Que Deus tenha misericórdia deles, como já teve de mim e de você. Vamos orar ao nosso Senhor, e a oração hoje é pela igreja, para Deus ter misericórdia. Não vamos orar para ninguém morrer, mas para eles criarem juízo, ter sentimento de gente e deixar de perturbar a obra de Deus. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado pela tua igreja. Te louvamos, Pai, te apresentamos crianças, jovens e adultos, toda a tua igreja, os órfãos, as viúvas, os viúvos, os idosos, os necessitados, os enfermos, os que estão, meu Senhor, muitas vezes aflitos. Ó Deus fiel, toma em tuas santas mãos a vida da igreja, guarda as nossas vidas, nos perdoa toda ofensa, nos dá graça, Senhor, e nos dá, meu Senhor, também a prudência para recorrer, para buscar a tua face e estar na tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.